Sou Milena da Growover e estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Talk E-Commerce. Hoje estamos com convidados especiais, especialistas no segmento de stablecoins, nas finanças, um tema extremamente relevante para o segmento e para o momento do mercado. Convido então o Leandro e o Gustavo para que se apresentem e comecem conosco aí esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito importante para todos e traremos muitas contribuições. Olá, Sejam Milena. bem-vindos. Olá, muito obrigado, Júlia, Milena, mais uma vez pelo convite. Imensamente honrado de estar aqui com vocês. Eu sou um grande fã do trabalho, já falei isso para vocês, né? Por tudo que vocês fazem ao comércio exterior, principalmente na Serra Gaúcha. Então, que a gente tenha um ótimo papo. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Recíproca é verdadeira, né, Ju? Com certeza. Também seja Estávamos bem-vinda aí. realmente falando o quanto admiramos aí o trabalho de vocês e entendemos a importância também. Então, obrigada novamente pela disponibilidade e por estarem conosco aqui hoje. Nós que agradecemos, pessoal. É um tema importante que eu acho que tem que ser dito cada vez mais para as empresas. Exatamente. E introduzindo também um pouquinho, então, do tema, né? Acho importante aí começarmos aí com uma pergunta até contextualizando, porque antes do nosso encontro iniciar, Milena, estávamos mesmo aí trazendo que o conceito ainda de stablecoin, mesmo para profissionais do comércio exterior, acaba sendo relativamente novo, desconhecido, algumas empresas aí ainda com alguns receios de como podem se beneficiar. Então, se vocês puderem também introduzir para nós um pouquinho a nível de conceito, de formato de utilização, vai ser aí um início bastante importante. Bem legal. Posso começar, Gustavo? Com certeza. Vamos lá. Então, a gente, nos últimos anos, tem acompanhado o crescimento dos ativos digitais, né? Eles são possíveis por conta de uma plataforma, né? De uma tecnologia chamada blockchain, que é a tecnologia que dá base para que todos os ativos digitais fossem criados de forma segura, descentralizada, enfim. Então, acho que todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, de Ethereum, dessas moedas. Tudo isso só foi possível por conta de uma tecnologia chamada blockchain. Pois bem, essa mesma tecnologia, ela foi possível que se criasse uma moeda digital atrelada ao dólar. Tá? A gente chama isso de stablecoin. Stablecoin é um ativo digital atrelado a um ativo estável, que pode ser fiduciário ou não, tem várias características que depois o Gustavo até explica um pouco melhor. Especificamente, o que a gente gosta muito de ajudar as empresas é o stablecoin atrelado ao dólar americano. Né? E que no mundo hoje tem duas grandes principais moedas, que são a USDC e a USDT, que são dois projetos do qual hoje a gente consegue fazer transferências internacionais usando essa tecnologia, que é 24/7, de forma instantânea. Então, resumindo um pouco de stablecoin, stablecoin é uma moeda digital atrelada a um ativo estável. Porque pensem, né? O ativo que não é estável, por exemplo, como o Bitcoin, o Ethereum e as outras moedas, tem uma oscilação muito grande. Então, isso traria um risco para o comércio internacional. Né? E, dentre outras funções, esse foi o grande objetivo de ter se criado essa moeda por empresas estrangeiras, naturalmente. Né? São projetos globais, do qual a gente pode usar nosso benefício aqui, principalmente importador e exportador. Excelente, acredito que foi bem esclarecedor para todos, né, que estamos aí acompanhando e entendendo um pouquinho disso também. E já te questionando um pouquinho mais, Claro. E como é que está realmente a legislação brasileira com relação a isso? Estamos autorizados a operar? Não estamos? Temos alguns riscos que ficam vinculados a essas operações? Como é que está o Brasil olhando para essa alternativa da stablecoin como uma operação de movimentação de moeda internacional? Legal, vou deixar o Gustavo responder um pouco, pode ser, Gustavo? Não, perfeito. Hoje a gente não tem ainda uma regulamentação clara do que são stablecoins, né? O Banco Central, ele tem uma circular que está em andamento para tentar enquadrar se vai ser tratado como uma moeda, até o tratamento tributário, né? Se vai ser tratado como... A gente fala muito sobre o imposto de operações financeiras do IOF, então qual que é a incidência do IOF? É transações financeiras. Stablecoin tem características de moeda, mas não necessariamente é moeda, né? A gente pega, por exemplo, o entendimento da Receita Federal, eles entendem como bens. Então ainda está sendo discutido qual que é o que é de fato esse ativo, né? Se ele é um ativo imobiliário, se ele é uma moeda. Então ainda não tem uma regulamentação clara, mas é possível utilizar, né? A legislação, se não existe um entendimento claro, não existe, por exemplo, um impedimento de ser utilizado. Claro. Né? Não tem nenhuma lei que diga que você não pode utilizar
uma stablecoin para fazer um pagamento internacional, por exemplo. Seria como você comprar uma mercadoria e trocar isso por outro bem, ao invés de você enviar um recurso financeiro de fato para a pessoa. Então, esse é o entendimento que o mercado utiliza, né? Em termos de tratamento tributário, a gente trata como qualquer outro bem. Então, quando você compra imóvel, você vende esse imóvel, você paga imposto sobre o ganho de capital. Com ativos virtuais é a mesma coisa, né? Você comprou um ativo, valorizou, aí você vai pagar só sobre o ganho de capital, mas não tem nenhum outro tratamento diferenciado ainda. E complementando o que o Gustavo comentou, a gente já tem consultas à Receita Federal, à Banco Central, para falar sobre stablecoins. Existem pareceres jurídicos inúmeros no Brasil. Muitas empresas já estão utilizando a moeda, porque de fato, e aí a gente precisa fazer uma separação que ela é bem importante no meu ponto de vista. As operações que no mercado tradicional incidam o IOF, essas necessitam de um pouco mais de atenção. Né? Então vamos dar um exemplo claro aqui para todo mundo entender. Pagamento de frete internacional. Quando você faz um câmbio, uma transferência internacional de pagamento de frete, você tem o imposto do IOF, pelo mercado tradicional. Você vai fazer stablecoins, você não vai pagar IOF. Então aqui tem um trabalho a ser feito jurídico para que a empresa fique super confortável em fazer. O que nós gostamos de fazer, e fizemos isso com muita frequência, são para importadores e exportadores. Por quê? Porque num câmbio de importação e de exportação, você que está nos assistindo já sabe disso, não há incidência nem de IOF, nem de imposto de renda. Então, fazer via o SWIFT, que é o canal tradicional, ou fazer via stablecoin, não há tanto impeditivo, porque não há sonegação de impostos, não há evasão de divisa, não há nada nesse sentido. Então, para esses tratamentos, né, de operações onde já não incidiam impostos, a gente fica super confortável, inclusive com consulta a Banco Central, a Receita Federal e tudo bem. Para casos que envolvam impostos, também tem legislação dando base para isso, mas daí eu acho que precisa de um estudo um pouquinho mais detalhado da própria empresa. Aí é prudente apurar um com o pouquinho seu isso jurídico, internamente com o seu jurídico. Contabilidade, a gente ajuda nesse processo para entender, olha, tem base legal para você fazer via stablecoin, mas a gente vive no Brasil e a gente sabe que, né, às vezes numa canetada na madrugada, como aconteceu com o IOF, as coisas mudam. Então, a gente gosta muito de instruir muito o cliente. Olha, essa é a posição, importação e exportação, a gente fica super confortável por conta de tudo que a gente já comentou. Para serviço também dá de fazer, né? Vou pagar uma feira internacional, vou pagar um prestador de serviço. É possível ser feito, mas a gente precisa esclarecer para o jurídico da empresa para que ele, de fato, também esteja ciente de acordo com aquela operação. Claro, para deixar a operação mais segura possível, dentro mesmo desse conceito inovador que é a própria operacionalização na moeda digital, né? Exato, exatamente. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, Gustavo, uma esfera ainda mais técnica da stablecoin. Como que funciona, se é possível explicar também de uma forma mais aí simplificada, esse mecanismo que garante que a stablecoin seja estável, exatamente, para também trazer um pouco mais da base técnica antes da gente também ir para a parte de benefícios, que enfim, isso pode trazer para os importadores e exportadores, né? Não, perfeito, perfeito. A stablecoin, como o Leandro falou, ela é um ativo que ela tem que manter uma paridade de preço, né, de fato, com algum outro ativo que ela é atrelada. Então, quando a gente fala do SDC ou do SDT, que são as stablecoins atreladas a moedas fiduciárias, né, moeda fiduciária, dólar, euro, né, real, todas as moedas que a gente usa de curso legal. E para manter essa paridade, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados. Então, quando a gente pega as duas principais, que é o SDT e o SDC, para cada um token emitido, então imaginamos que tem bilhões de tokens emitidos, para cada um desses tokens emitidos precisa ter $1 em reserva. Então, seria como se eu, Gustavo, vou comprar 100 USDCs, eu preciso, para a emissora do SDC, que é a Circle, enviar $100, eles vão armazenar esses $100 e eles vão me entregar de volta 100 tokens de USDC. E aí sempre vai manter essa paridade. Devolvi 50 USDCs, eles vão devolver $50 e eles vão queimar esses tokens, eles vão deixar de circular. Então, a gente sempre vai mantendo a paridade de 1 para 1 dessa maneira. E aí, isso a gente está falando da negociação no mercado primário, que é direto com a Circle, e também podem pessoas trocarem entre elas esses tokens, né? Então, eu dou $50 para outra pessoa, a pessoa me entrega os 50 tokens e também tem esse mercado secundário, né? Entre os próprios detentores. O que dá muita segurança, né? Porque imagina, por exemplo, a gente sabe, e por exemplo,
as empresas as principais pelo menos, elas estão listadas em bolsa americana, elas estão sob regulação americana. Então a gente fica super confortável, né, de usá-las. E o que é legal, como o Gustavo bem explicou, a cada token que é emitido, o token é o ativo digital, né? É $1 que está guardado. Exato. Então, se hoje a gente tem bilhões de moedas digitais, stablecoins no mundo, aquela mesma quantidade tem de dólar guardado. Então, isso dá segurança para o projeto, isso dá muita transparência para a própria moeda ser circulada, sem que a gente tenha riscos. Né? Diferentemente de Bitcoin, por exemplo, diferentemente que não estão atrelados a nada. Não estão atrelados, uma reserva, né? Um fundo garantidor, enfim. Exato. Então, a gente pode, não sei se a gente pode dizer isso, Gustavo, mas eu acho que sim. O SDC e o SDT é $1 digital. Sim. É $1 digital. Sim. Faz todo sentido, né? de uma forma simplificada. Isso, para explicar para quem está nos assistindo Isso que assim, o SDT e o SDC, o que a gente chama de stablecoin, com esse monte de termo mais técnico aqui, no fim da linha, É $1 digital. é $1 digital que pode Excelente. ser movimentado 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma instantânea, como se fosse um Pix internacional. E agora eu acho que quem está em casa deve estar querendo saber, e eu posso usar na pessoa física também ou está restrito só a pessoas jurídicas? Pode Não, também. pode usar de forma bem tranquila. Tem gente que usa como reserva de dólar. Né? Então, eu quero ter um pedaço da minha, do meu patrimônio em reserva em dólar, por exemplo. E, claro, tem várias outras opções também, né? Mandar para o exterior para investir, daí tem outras opções. Mas tem gente que compra o SDC e o STT para ter uma reserva em dólar. Tô com, sei lá, tem algum risco de Brasil, alguma coisa que eu quero me preservar, acaba comprando stablecoin, deixa isso em dólar, naturalmente, ou numa instituição financeira, ou fazendo autocustódia, que daí é outro tema, né? Que a gente depois tem que explicar, né? Que já dando um briefing aqui, ou esse seu ativo está sob poder de uma instituição financeira, ou você pode guardar na sua casa como sua posse mesmo assim, né? Dentro de um aplicativo, dentro do seu celular, enfim, fica só sob o seu comando, aí tem riscos e tal, mas é papo para uma próxima... Com certeza, de podcast. Basicamente. Com certeza. Perfeito. Agora entendendo também toda a segurança também desse mecanismo, né, de pagamento. Hoje, né, nesse momento também do comércio exterior, quais dores, né, vocês entendem que essa tecnologia vem aí a mitigar ou vem realmente a poder beneficiar empresas operantes no comércio internacional? Sabe, Julia, essa talvez seja a pergunta mais importante que a gente vai ter aqui hoje, né? Porque um ativo digital, ele, na minha humilde opinião, ele vem para resolver um problema. Né? Vários problemas, né, Gustavo? Mas no comércio internacional, e eu vou citar alguns casos aqui. Imagine que um exportador brasileiro exportou para a Nigéria. E ele não se atentou muito quanto à questão de receber esse valor, por exemplo. Né? Ou exportou para Bolívia, que tem se tornado um problema grave. Ou até bem pouco tempo atrás exportou para a Argentina, que também era um problema. Ou porventura ele tem um cliente, por mais estranho que possa parecer, mas na Venezuela, que é um cliente importante dele, enfim. Todos esses países, ou eles têm restrição de pagamentos internacionais, eles têm alguma sanção, né, eles não conseguem, que é o caso da Venezuela, Cuba, por exemplo, ou simplesmente não. Exportei para a Nigéria, né, imaginar que eu seja um exportador, exportei para a Nigéria, o meu cliente nigeriano, ele tem dinheiro na moeda local dele da Nigéria, mas ele não consegue ir no banco central dele trocar por dólar para mandar para o Brasil, porque o país dele não tem reserva de câmbio suficiente. E aí isso vira um problema, porque o cliente... Isso estou falando casos reais aqui para vocês, tá? Então, os casos que a gente já atendeu aqui, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo. Exportação de bebidas para o exterior, exportação de castanha para a Argentina, exportação de sucata para a Bolívia. Eu já pedi para ti também orientação sobre isso, né? Isso. E recebi para exportação de alimento PET, isso também foi aplicado. Isso. Então, imagine que para esses casos específicos, você tem a solução do stablecoin como uma solução muito, muito interessante. Porque pensa, né? Exportei para a Nigéria, nesse caso real que aconteceu, não consigo receber, e agora? Né? E como é que faz? Não recebe agora? Vai ficar inadimplente? Aí a gente levou essa solução do stablecoin, orientamos o cliente, né? O nosso cliente, a falar com a pessoa da Nigéria, o nigeriano lá, o empresário comprou o stablecoin, mandou para o Brasil,
na conta desse nosso cliente, a gente vendeu o stablecoin no mercado e acreditamos em reais na conta do cliente. E o que é mais legal, isso tudo acontece em fração de segundos. Porque como é instantâneo o pagamento, primeiro ele pode ser feito de madrugada, sábado, domingo, não tem essa limitação de tempo. Não tem o chamado D0, D1, D2, que é comum no mercado tradicional. E ele acontece em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, isso é muito interessante. As pessoas sempre me perguntam, sabe, Júlia e Milena, Leandro, vamos mudar toda a minha operação para stablecoin? Não sei se faz sentido. Né? Se você tem um canal do Swift que funciona, mantenha, está funcionando, tá tudo ok, continua. Agora, para casos em que você tem dificuldade de receber, tem muitos clientes que nos procuram, por exemplo, Leandro, eu queria exportar para a Nigéria, mas eu nunca exportei porque o pagamento, recebimento, era um problema. Agora que eu tenho um canal, vai virar um mercado meu de exportação. Ou Argentina, como a gente falou, e tem, né? Ou teve um caso que a gente pegou da... De sucata, achei que você comentava. Não, que a gente nem conhecia Guiana inglesa. Eu confesso que eu nem conhecia no mapa, tá? Tive que olhar no mapa. Chegou um cliente, eu conhecia Guiana, eu tinha ouvido falar da Guiana francesa. E chegou um cliente e falou, estou com dificuldade de transacionar com a Guiana inglesa. Eu falei, nem sei onde fica, mas vou procurar no mapa. Vamos achar uma solução. E vamos achar uma solução. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é muito legal. Você abrir novos mercados e você resolver problemas de pagamentos ou recebimentos. E agora eu já pego também o gancho para a próxima pergunta, porque nesses casos a gente tem a interface do importador no outro país, seja na Nigéria, na Bolívia ou na Guiana inglesa, que eles não têm conhecimento nenhum de como operacionalizar isso. E como é que a gente consegue, de forma simples, objetiva, poder ajudar ele a conduzir isso no país dele, porque muitas vezes é uma inovação. Para eles também, isso, né? Ele escuta, isso é uma alternativa, como é que eu faço? Como é que eu operacionalizo isso? Me ensina. Onde é que eu vou? Eu faço digital, eu vou para um banco. Né? Eles entendem que eles têm que fisicamente para um banco fazer uma operação usando o canal tradicional, que é o que eles conhecem, porque eles muitas vezes estão numa questão de desenvolvimento subdesenvolvida, né? Com conhecimento muito mais precário. Então, o que vocês recomendam com relação a isso? Como simplificar, como fazer com que isso se torne algo possível, além, né, de termos o canal possível de realizar, conseguir colocar na prática e executar operações como essa? Respondi, Guga, então. Com certeza. Quando a gente fala desse tipo de transações, né, com stablecoin ou qualquer outro ativo virtual, geralmente elas acontecem no ambiente de corretora. Corretora, a gente tem as principais no mundo, Binance, Coinbase, que são como se fossem um banco, só que negociam ativos virtuais, né? A interface ali, o user experience é muito parecido com o de uma instituição tradicional. E a própria Binance, que hoje é a maior do mundo, ela costuma estar presente na maioria dos países, né? Esses casos que a gente comentou, como Bolívia, Venezuela, Guiana inglesa, eu confesso que eu não sei. Mas acho que foi Binance também. Eu acho que foi Binance, eu não lembro se foi Binance ou Coinbase ali, mas provavelmente tinha também a Binance. E geralmente o empresário lá no exterior ele vai entrar nesse ambiente ali de negociação e o próprio ambiente vai guiando ele de como que ele faz essa compra desses ativos e posteriormente o envio, né? Tem alguns detalhezinhos que tem que se atentar, porque diferente do sistema SWIFT, se a gente às vezes preenche um canal bancário errado, o próprio banco intermediário vai acusar, né? Vai voltar a instrução, a gente consegue reenviar. No caso dos ativos digitais, tem alguns detalhes que se você colocar, por exemplo, endereço errado, já perdeu dinheiro. Online. Complica um pouco mais ali. Então, tem que ter essa atenção, né, um pouco maior no preenchimento das informações, mas, via de regra, a experiência nessas corretoras é bem intuitiva, né? Tem vídeo e a gente ajuda, né, Guga? Sim, com a gente. Suporte, Exatamente. Né? Ele não quer ser tão comercial, eu vou ser mais comercial aqui, né? Porque a gente precisa contar com o especialista Com nesse certeza, momento. claro. Porque é dos dois lados do né? receio, tanto do importador como do exportador, porque os dois estão operando algo novo, né? Inovador aí no mercado. A tua pergunta é maravilhosa, Milena, justamente por isso, assim, ainda há uma falta de conhecimento pleno sobre o tema. Então, nos nossos casos, a gente entra com a empresa no exterior orientando. Ótimo, excelente. Né? Muitas vezes compartilha a tela. Isso. Vamos juntos. Vamos fazer juntos. Vamos juntos. Isso. Confere todos os dados, vê se está tudo ok com a operação. A gente sempre faz um teste antes, a gente nunca manda o valor integral. Então, por exemplo, precisa pagar $50.000, que corresponderiam a 50 mil USDCs ou 50 mil USDTs. A gente não vai fazer um primeiro pagamento de 50 mil. Faz o A gente vai fazer testezinho lá. 50, Valida. $50 Isso. ou 50
né? A gente manda isso para o Brasil, beleza, deu tudo. Funcionou. Como é instantâneo, é muito rápido. Então, Sim. a gente faz, né, a operação em questão de 3 minutos, 4, a gente já sabe se a operação deu certo ou não. Então, fez o teste, chegou o primeiro pagamento normal, agora faz o pagamento integral. Então, esse suporte, no nosso caso, né, a gente faz todo o suporte, inclusive com a ponta pagadora ou recebedora, dependendo, lá fora, também para ajudar, justamente por conta dessa, principalmente nos países da África, né, em alguns países que a informação não é tão clara, exato, e o nível de conhecimento talvez não seja tão grande. Isso é muito, muito valioso, É. tanto para o cliente aqui, a empresa brasileira, como para o parceiro lá fora, para que consigam executar essas operações com sucesso. Né? E tem uma Exato, segurança também de Sem executar, dúvida. né? Junto com um parceiro aí total capacitado para apoiar. Deixa eu até complementar uma coisa que eu acho importante falar. A gente teve um caso, porque a gente fala sempre das coisas que deram certo, né? Das coisas boas. Fluiu, a gente resolveu o problema do cliente, o cliente recebeu, o cliente pagou, que bom, abriu um novo mercado, tudo ótimo. Mas é importante dizer que tem casos que as pessoas não seguem muito bem as orientações e pode dar muito errado. Né? E como o Gustavo comentou, você erra um código, um dígito, você vai perder o seu dinheiro. Sim. Então a gente já pegou caso que chegou uma demanda. Eu estou... E nesse caso não foi o problema nem até do pagamento. Vocês devem ter pego isso na história de vocês. Eu achei um cara na China que vai me ajudar a desenvolver o meu produto, ou, né, fiscalizar lá na hora de sair, enfim. Eu preciso pagar o cara, ele só recebe em stablecoin. Quando a pessoa fala só recebe em stablecoin, eu já ligo um alerta amarelo, pelo menos. Isso. Quem é a empresa? E aí o cliente, na empolgação, a gente falou o que está falando aqui. Olha, dá para fazer com stablecoin, se essa é uma exigência dele, hein? Mas faz o compliance da tua parte com ele. Né? E a gente, sobre o pagamento, a gente deu todo o caminho e ele fez o pagamento. Só que ele sofreu um golpe, porque a pessoa que estava lá fora, de fato, não ia era um prestar aquele fornecedor, serviço não era, para que ele. não ia prestar Exato. o serviço. Então, no caso da stablecoin, eu sempre digo, tem duas coisas para se avaliar. A parte do compliance da operação a gente faz, que é cuidar para que os dados Sim. estejam certos, faz o primeiro teste com valor menor, como a gente já falou aqui. Mas também não dá para sair se empolgando por aí e falar, entrei no Google, né? Peguei o ChatGPT me ajudou a traduzir, falei com o chinês vai me mandar uma mercadoria, vou fazer um stablecoin para a pessoa. Não é bem assim, né? Aí faltam Então, algumas etapas da negociação que Isso, precisam que- ser apoiadas e analisadas, né? Exato. O que eu quero dizer é, muitas vezes, pela facilidade do pagamento da stablecoin, as pessoas esquecem de fazer a outra parte do processo de concordo. compliance. Claro. Que é, poxa, esse fornecedor é sério? Eu conheço essa pessoa. Quanto tempo eu conheço? Tem indicações? Estrutural da negociação Isso. ainda. Não é porque uma empresa tem um site que ela é um... E que ela ela existe. é De fidedigna, fato, né? Com Então, só certeza. esse disclaimer aqui de sempre cuidar, obviamente. Mas isso acontece tanto no mercado de stablecoin como no mercado tradicional, também. Né? Eu já peguei Sem cliente, dúvida vocês devem ter... Bom, pelo know-how e experiência de vocês, já pegaram casos absurdos. Eu já peguei gente que entrou no AliExpress, Alibaba, sei lá o que é, achou um fornecedor e mandou $10 mil lá para a pessoa, porque a pessoa ficou de mandar produto para ele aqui. Sim. Então, esse é só o cuidado que a gente recomenda sempre, tanto no mercado tradicional quanto no mercado Que seguem, né? Os princípios básicos de uma negociação para ela ter sucesso, elas vão ter que ser respeitados, porque essa é só uma facilidade de envio de moeda, de né? moeda. Exatamente. E ela é um exatamente. envio de moeda sem possibilidade de retorno ou estorno de operação, né? Que eu acho que isso que torna ela realmente Eficiente. mais ágil, Mais eficiente, eficiente. mas coloca nela ali um... certo Que- risco, que- né? Quer ver outra coisa que é legal de a gente comentar? Eu vou pedir para o Gustavo comentar. Tem gente que fala assim, mas tem gente que usa stablecoin para coisa errada. Óbvio que tem. Do mesmo jeito É que que gente tem bota o dólar na Câmbio cueca. tradicional, Sim, que é. também se Né? faz. Desculpa o termo para quem está nos assistindo, mas né, do jeito que as pessoas guardam dinheiro em malas e tentam fugir do país com dinheiro. Né, Gustavo? Então, Perfeito. se tu quiser corroborar, acho que é importante dizer assim, sim, tem gente que usa stablecoin para coisa errada? Tem. Assim Como tem gente que usa dólar, O canal o dólar tradicional spec, como o para dólar... outros fins, Exatamente. né? O Leandro comentou um ponto importante. Ele até tocou um pouco no assunto ali da autocustódia. E a autocustódia, ela permite que você consiga blindar a sua identidade. Então, que é uma das características positivas quando usado da maneira correta. É você ter o controle sobre o teu recurso e nenhuma instituição, independente do país quebrar, ou você ter um confisco de poupança, como aconteceu no Brasil anos atrás, né, no Plano Collor.
Então, ela evita isso, só que ela também coloca esse grau ali de privacidade que dificulta para você rastrear quando alguém aplica um golpe, como aconteceu nesse caso, né? Então, se for utilizado Do jeito da maneira certo. errada, se for utilizado do jeito certo, é um ponto positivo, mas pode ser utilizado ali do jeito errado. Por isso que a gente gosta muito de trabalhar com as grandes empresas que estão regulamentadas. Né? Então, por exemplo, no exterior a gente trabalha principalmente com a Coinbase, que é uma empresa listada na Bolsa Americana. Então está sob a lei americana, fiscalizada, regulamentada, ok. Binance é uma maior do mundo hoje também, a gente consegue ter algum tipo de rastreio do que aconteceu. No Brasil, o mercado Bitcoin, que é a maior corretora da América Latina para ativos digitais. Por quê? Porque eles reportam tudo para o governo. Então, eu tenho certificação em compliance internacional, nossa empresa também. Então, assim, a gente segue super rigorosamente as normas e leis e toda a regulamentação para trazer conforto e segurança. E fazer operações seguras também, né? para o comércio internacional. Contemplando esses Isso. princípios que a gente falou lá no início da nossa conversa, dentro do princípio que a legislação brasileira realmente permite e está cada vez mais sendo maturada para isso, né? Isso vai acontecer também, Helena. Assim, eu acho que o câmbio daqui... A gente brinca internamente. O câmbio, como ele é feito hoje, ele já morreu, mas ele vai levar uns 10 anos para ser enterrado. Sim. Sabe? Porque vai chegar o tempo em que todos nós vamos pagar os nossos fornecedores na China, por exemplo, no caso de uma importação, domingo à tarde, vendo televisão em casa com uma chave aleatória, como se fosse uma chave aleatória de Pix. Sim. Pelo aplicativo do celular. Né? Hoje a gente já faz isso. Sim. De novo, respeitando todos esses detalhezinhos que a gente falou e tal. Mas isso vai se tornar muito comum Sim. para o mundo inteiro. E olha que legal, assim, né? Tem gente que fala assim, legal, o teu negócio morreu, né? Você trabalha com câmbio. Não, a gente não trabalha com câmbio, a gente trabalha com assessoria. Exatamente. Isso, e com novas soluções dentro das importante. finanças. Exato, eu não tenho preocupação alguma de o mercado acabar, porque o que a gente faz é educação financeira, assessoria, consultoria, que isso nunca vai morrer. Sim, muito além isso do aí. câmbio, né, Leandro? Do instrumento Do em si. instrumento em Exato, si, né? Exato. E sabe que tu até já antecipou ali, porque uma das perguntas que a gente tinha levantado era de como que vocês veem essa tendência, realmente, esse futuro, né, do câmbio tradicional, em paralelo com essas alternativas como stablecoin. Então, tu comentaste ali num panorama de uns 10 anos, né, numa suposição, enfim, de quanto que isso até difícil gradualmente ver. vai mudando, né? É até difícil prever, assim, será que em 2 anos, porque o mundo está mudando, graças a Deus, para algumas coisas muito rápido e boa, outras nem tanto, mas nesse ponto, muito legal. Então, eu acho que assim, que não sei se chega a 10 anos, não sei a tua opinião, Gustavo, mas... Eu acho que vai depender muito do quanto que as instituições vão conseguir avançar nessa questão da experiência do usuário, de tornar mais acessível, mais fácil para ele entrar, abrir uma conta, que hoje já tem um certo nível de facilidade, mas ainda tem alguns aspectos que você tem que estudar lá, o que é um endereço, né? O que é uma chave pública, para conseguir fazer a transação. Conforme for facilitando mais ainda esse user experience ali, né? Acho que talvez 5 anos 5 anos, talvez, a gente não sabe, mas vai ser rápido. E o que é legal, os próprios bancos centrais estão criando os seus próprios stablecoins. É isso que eu pensei. Né? É isso que então, tem assim, todas as pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar do Drex no Brasil como moeda digital. Os bancos centrais lá fora já estão falando, algumas já criaram até como teste. Então a gente está vendo que o próprio Swift, que é o software que controla hoje todas as operações no mercado tradicional, já está criando as suas próprias moedas digitais. Então, assim, sinceramente, é um movimento que não volta. E um ponto interessante de comentar também, né, André, é que o Brasil está na vanguarda desse movimento. Né? A própria gestão ali do Roberto Campos Neto, e agora está sendo continuado esse trabalho. Muito forte, voltado para ativos digitais, para o próprio Drex, que o Leandro comentou, então... É o próprio Pix, né? O próprio Pix é uma revolução. E pra gente hoje está tão básico, você vai no exterior, o cara fala, como assim eu te transfiro e cai agora já o dinheiro? Né? Então o Brasil realmente está bem adiantado assim, nesse processo. Quer ver outra coisa legal que tem acontecido, que não é o tema aqui, talvez mais um episódio para a gente construir em algum tempo? Crédito via tokenização. Interessantíssimo. Eu vou dar um exemplo para tentar explicar também, não vou só soltar o tema no ar, né? Vamos pensar assim, ao invés de você ir lá no banco e pegar um empréstimo, por exemplo, vamos imaginar que a minha empresa precisa de um empréstimo financeiro. Eu vou no banco, aí eu tenho que dar garantias de duplicado, eu tenho que dar uma garantia real. E se eu criar um token digital, colocar na internet e pagar, obviamente, os juros que eu pagaria para o banco, mas pagar isso para os investidores do Brasil inteiro e falar, olha, você quer me emprestar dinheiro? Eu estou pagando 1% ao mês. Você cria um token digital, coloca um ticket mínimo de R$50, ou seja, super acessível para qualquer pessoa,
E no Brasil inteiro, qualquer pessoa pode entrar lá e me emprestar o dinheiro. Sem dificuldade, sem burocracia, sem garantias exorbitantes Com custo muito e com baixo. custo final para a empresa muito menor. Com certeza um tema aí. Um tema pra gente aprofundar em outro episódio, Isso. porque dá... Sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, tudo isso é possível por quê? Tecnologia blockchain, Tecnologia Claro, blockchain. claro. que é o que dá Aqui, base para tudo que a gente está falando até aqui. E agora uma pergunta, Imagina. pra gente já ir se encaminhando aí pro encerramento. Vamos acabar com o Swift? Ele não vai mais existir? O que vocês imaginam aí? Dá tua Swift é opinião, eu vou tema, dar a né? minha aqui. Uma discussão aí, questão política também, posicionamento então. americano, relevância no mundo, e aí? É um, 5 anos ele termina, ele vai ser vitalício, como é que vocês veem aí? é uma pergunta É uma difícil opinião mesmo. difícil. Porque tem... Imagina. Eu vou dar uma opinião porque eles fazem muito essa pergunta para mim. Então, eu acho que não vai acabar. No curto prazo não acaba. Porque é um sistema já muito antigo, muito já enraizado, todos os bancos do mundo estão plugados, então não é uma coisa rápida de se mudar. Né? Agora a gente está vendo, por exemplo, a China criando o seu próprio SWIFT, né? O seu próprio canal. Né? A gente tem visto aí questões tributárias, questão tarifária, Estados Unidos, a gente não sabe o que isso... Qual o reflexo disso a médio e longo prazo? A gente está no meio do furacão ainda, exatamente. entendendo quais são os efeitos colaterais que isso pode trazer. Algumas coisas a gente já vê no dia a dia. O aumento do yuan, né? Como a China precisa que o yuan cresça se ela quiser aumentar o seu PIB e chegar perto dos Estados Unidos. Então, a gente vê um aumento do uso do yuan né, no mundo. A gente vê a China criando o seu próprio canal, mas eu não acho que o SWIFT vai se encerrar no curto prazo, não. Eu acho que vai continuar. Eu acho que gradativamente o próprio SWIFT vai... Esse era um adendo que eu ia fazer, Leandro, porque eles têm um projeto no próprio SWIFT de desenvolver um braço também utilizando a tecnologia blockchain e ainda não está muito claro como que vai ser o movimento deles, mas devem desenvolver uma própria stablecoin, como existe o SDC, o SDT, existe a stablecoin do SWIFT, né? SWIFT Coin. Eles não vão ficar fora do Vão jogo. incorporar a tecnologia aí e a inovação. Eu acho que eles não vão ficar fora do jogo, eles vão criar algo para participar desse se reinventar do banquete, nesse né? sentido. O banquete está sendo servido, eu não quero ficar fora. Então acho Com certeza. eu acho que eles vão se reinventar. Acho que esse é o Essa ponto. palavra, né? Gente, eu acho que foi de extrema contribuição, muito feliz por receber vocês. Prazer Acredito imenso. que esse tema já abriu oportunidade para outros Com episódios certeza, aí. A Júlia muito já foi tomando interessante, nota do que certamente. podemos. Foi um prazer receber vocês. Obrigada por compartilhar Nós esse que conhecimento. agradecemos. Acredito que quem está conosco aí teve a oportunidade de aprender muito nesses minutos aqui de conversa. E ficamos à disposição. A Growover está de portas abertas para recebê-los e aí termos oportunidades no mercado em conjunto. Obrigada. Não sei se querem fazer uma conclusão aí. Vou deixar uma palavra final para concluírem, fazerem um aspecto de conclusão do tema e agradeço desde já. Eu aproveito só antes de passar a palavra para vocês também para realmente reforçar, né, para quem nos assiste, para seguir acompanhando a nossa sequência de episódios do Talk Comex. Então, assim como hoje tivemos aí uma aula sobre stablecoins, estamos também com outros temas possíveis ali no radar. Então, acompanhe a Growover nas redes sociais, acompanhe o nosso podcast, que eu tenho certeza aí que assim como hoje, a gente vai seguir sempre agregando bastante conteúdo aí para vocês. E agora sim, Leandro e Gustavo, eu agradeço, tá? Muito obrigada. Imagina, prazer E fiquem à imenso. vontade para as contribuições finais, por Imagina, favor. eu só quero agradecer, na verdade, gratidão mesmo, porque eu sei o trabalho sério e não é demagogia. Quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas a Growover faz um trabalho muito legal, há muito tempo, né? Então, eu estou muito honrado de ser convidado para estar aqui nesse projeto de vocês. Contem conosco para o que vocês precisarem. Prazer Obrigada. enorme. E a ideia sempre é levar informação de qualidade, Isso. já que a gente não teve uma educação financeira muito forte no país. Exatamente. Poder né? contribuir com Tanto- ela, né? Tanto na pessoa física quanto Quanto na na pessoa jurídica. Exatamente. Então, acho que esse projeto de vocês trazer profissionais aqui é muito legal. Mais uma vez, só agradecer e parabenizar pelo projeto. Obrigada. É isso, pessoal. Agradeço, faço das palavras do Leandro as minhas, né? É um tema que eu acho que pouca gente tem a disposição de trazer também para ser debatido, né? Então, um trabalho importantíssimo e agradeço por ter convidado a gente para falar sobre ele hoje. Obrigada, Muito gente. obrigada, viu? Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, um grande abraço a todos. Até, tchau, tchau.